3255-5077. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está morrendo, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro! Fernando Sérgio. Alô, Brasil! Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro! Com que prazer estamos aqui começando o nosso programa. Minha gente querida, que coisa! Vamos que vamos, né? Olha só, hoje, como sempre, estamos aqui através da internet, falando com você, recebendo convidados. Muito obrigado a você pelos números que vocês estão dando, a gente fica muito feliz, né? Muito feliz mesmo, e espero que você, por favor, compartilhe. Aliás, eu quero dizer o seguinte, esse programa é um programa que ele é feito inicialmente pelo Facebook, no Facebook, não é? Sempre no Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, você tem o programa, perfeito? Ora, após o programa, umas 2, 3 horas depois, ele vai para o YouTube, youtube.com, aí / Fernando Sérgio. Lá você tem todos os programas, desde o início dele, lá pelos idos de 2016. Tem 2 anos e meio já de programa, não é? E todos estão lá. Então, se você for pelo YouTube, faz o favor, se inscreva, tem lá inscrever-se. Só clicar ali, já está inscrito, né? E o detalhe é o seguinte, você toca no sininho, sabe por quê? Porque toda novidade, toda vez que eu tiver ao vivo, você vai saber de uma novidade. Wanda Fernandes, bom dia! Enfim, o Astro Rei apareceu com força total, comemorando o sol. Tomara que permaneça, né? Ainda há previsão de chuva, mas a verdade é que a previsão é de chuva fraca, tanto hoje quanto amanhã. A máxima prevista em torno de 28 graus, acredito que agora com o sol vai ser um pouquinho mais. O Marco Silva, alô Fernando, alô Samira Valente, alô turma, bom dia. Faltam 11 dias para o Marco Silva chegar aí na cidade de João Pessoa, né? Onde ele vai pegar alguns documentos. Ele é carioca, mas a família é de lá. E aí ele vai com a dona Ruth, não sei se a filha dele virá, depois ele vai informar isso aqui. E no dia 20 ele vai estar almoçando com a gente com o Caçador. Alô, Marcão, que será um prazer muito grande receber você, viu? O Fábio Beatle tá mandando também um bom dia, está sempre assíduo no nosso programa, né? Olha, o Paulo Araruta de Curitiba, mandando outro abraço. São tantas as pessoas que a gente teria que falar, nem sempre a gente tem tempo de falar todos, né? Eu queria lembrar o seguinte, olha, os livros meus estão à venda, né? No Mercado Livre, estão à venda através de lojas importantes como Ponto Frio, como lojas americanas, né? Todos eles, né? São, na verdade, livros que já foram publicados e que estão aí, digamos assim, relançados. Eu quero agradecer ao pessoal que o fez. Então, 50 anos de comunicação, né? Este livro que conta a minha história quando eu fiz 50 anos, há 7 anos atrás. Tem fotos, tem alguns amigos meus que colocaram umas gentis palavras, a exemplo do Baltazar Salgado, que aqui está no dia de hoje, né? Esse livro você encontra, esse que você está vendo aí, que esse foi o cartaz do dia que ele foi lançado. Ele foi lançado no dia 14 de junho de 2012 na Saraiva Mega Store, que hoje, infelizmente, não existe mais no Shopping Center. Muito bem, este livro você encontra na saraiva.com.br. Você vai na Livraria Saraiva e você digita Fernando Sérgio, ou você digita 50 anos de comunicação, que você encontra esse livro. Os outros dois
que são de minha autoria. Este aqui foi uma experiência fantástica, eu psicografei de um espírito chamado Richard, Só o Amor Constrói. Um trapezista lá dos Estados Unidos que caiu e ao cair morreu, e depois de morrer ele descobre que existe vida após a morte. É um negócio muito interessante, é um romance, e esse livro está à venda, como este aqui, A Vida e Sucesso, que é uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Também de minha autoria. Os dois livros você pode comprar através do Mercado Livre. Eles estão custando R$ 21,90 cada um, R$ 21,90, mas se você tiver cartão de crédito, você pode comprar em 2 vezes, tá bom? Então vai lá no Mercado Livre, você digita ou Vida e Sucesso, ou então você digita Só o Amor Constrói. Também pode digitar Fernando Sérgio, que vai aparecer. Aí você vai comprar na loja mais próxima de você. Pode ser que você, mas loja virtual. Não adianta você ir na Americana ver se o livro está lá. Na verdade, ele está na parte virtual. Eventualmente você pode achar, mas é pouco provável. Muito bem. Aqui o Marco dizendo, olha, chego no Rio dia 18, dia 19 vou a Caxias renovar a minha certidão de nascimento. A primeira está com 61 anos e manuscrita. Muito bem, meu amigo, muito bem. Seja bem-vindo, né? Ele está há 20 anos nos Estados Unidos da América. Outra coisa que eu quero dizer é que o programa tem a chancela, o patrocínio das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai que você pode comprar e que você pode decorar a sua casa com uma verdadeira obra de arte. espadascatana.com.br. Muito bem, eu vou primeiro cumprimentar os nossos queridos amigos para depois chegar aquele momento de oração e um momento que antecede, né, a leitura. Eu estou lendo um capítulo por dia, é uma página e meia só, no livro Vida e Sucesso, porque muita gente não pode comprar. Então a gente está, né, lendo essas páginas todas. Doutor Baltazar Salgado, essa figura translúcida de caráter sem jaça, e aí um dia me perguntaram, o que é isso? O que é essa história de jaça? Jaça não é aquele cabeleireiro do Silvio Santos, não? Não, poderia até ser, né? Mas jaça é aquela pedra, quando ela é extraída, a pedra preciosa, tipo esmeralda e tal, ela é extraída do minério, né? E ficam aquelas manchazinhas de pedra, então como se fosse sujeira. E aquilo tem que ir para o ourives para tirar a jaça. Entendi. Então ele tem um caráter sem jaça. Já veio pronto. Já está limpo. Já nasceu, cheguei. Sem graça. Já nasceu Pode ser sem graça também, diz o Zé Augusto. Muito obrigado. É sempre uma satisfação que se renova aqui, estarmos presentes aqui nesse programa que tem tanta aceitação, não só dividido, mas tem se multiplicado. E aproveitar o ensejo também, que amanhã, hoje são 5, amanhã dia 6, nós temos lá a Fraternidade da Comunicação. Isso. Nós nos reunimos no almoço lá no novo hotel, mas amanhã tem um colorido especial. Não só que nós temos a parte formal, temos a parte, logo em seguida, vem a social, para depois a fraternal. E na parte social amanhã, nós estaremos festejando 4 aniversários. Que beleza! São aniversariantes do mês. Domingo agora, dia 6, a nossa pianista, inclusive... Tereza Cristina, que foi júri, né, jurada das escolas de samba. Os adereços. Adereços e alegorias. Ela aniversaria dia 6. Dia 8, aqui o nosso preclaro, co-debatedor, o Zé Augusto. Tem também a Marion. E o nosso desembargador, o José Antônio, também estará aniversariando. Antônio José. Aliás, Antônio José, Antônio José Carvalho, né? Zé Antônio, só se ele tiver um filho perdido por aí, sabe? Antônio José, como colega de faculdade, mais de 50 anos, né? Estará aniversariando também. Inclusive vai ter um bolo que a Tereza vai levar, né? Beleza. Estaremos amanhã não só participando, mas confraternizando. Estaremos lá. Muito bem, doutor Zé Augusto, o aniversariante quase da semana, vai ser no domingo seu aniversário. Domingo, né? Bom dia, né, Fernando Sérgio, bom dia, meus companheiros. Bom dia. Dessa nossa reunião semanal. E bom dia também àqueles que nos acompanham pela internet.
Realmente eu faço aniversário domingo, dia 8, né? Que não sei que vocês se lembram, dia 8 é o dia do quê? É o Dia Internacional da Mulher, né? Eu, como sou otimista, acredito, como já esse dia foi estipulado depois do meu nascimento, depois de eu já adulto, eu acredito que isso tenha sido em homenagem a mim, que sou um grande apreciador das mulheres. Somos. Dia Internacional da Mulher. Maravilha. O Fábio levou um susto ali do lado. Opa! Meu caro Fábio Antônio, jornalista, nosso querido amigo, muito bom dia. Bom dia, Fernando Seja Sérgio. bem-vindo. Bom dia, meus prezados amigos fraternos. Uhum. E começando mais um programa. E é Sim. muito boa essa sua iniciativa de ler uma página do seu livro que muita gente não tem acesso, né? A ideia infelizmente. Então é muito bacana e o livro é espetacular. Muito Está obrigado. lá na minha cabeceira já há algum tempo e sempre que eu posso eu dou uma Obrigado. folhada. A ideia era essa, se puder de alguma forma contribuir com as pessoas, né? A gente vai contribuindo, como diria a minha mãe, eu perguntava, mamãe, como é que vai a senhora? Vou bem, até ver. Então era muito bem humorada. Maravilha. A página do dia de hoje, isso eu explico o seguinte, isso nasceu na Rádio Bandeirantes, porque eu fiz o horário de 4 às 7 da noite na Bandeirantes, né? Na época que tinha Bianchini de 6 às 9, Haroldo de Andrade de 9 a 1, Paulo Lopes de 1 às 4, Fernando Sérgio de 4 às 7 e Ronaldo Kelly, que hoje é o Francisco de Assis, o Ronaldo Kelly à noite, e mais o Marli Barcelos, que lamentavelmente faleceu semana passada. Ah, não sabia. Faleceu e a gente se sentiu muito, era um amigo querido, um grande comunicador, estava muito bem na TV Pampa, na Rádio Pampa, meus sentimentos à família. Nossa, sentimento. Muito bem, então nasceu de que maneira? A gente tinha que concorrer com o Júlio Lozada. Né? Júlio Lozada era uma fera com aquela Ave Maria, né? Um amigo querido também que eu tive a oportunidade de conhecer, porque embora eu fosse muito jovem à época, ele já bem mais velho, ele era muito sisudo na hora da Ave Maria, mas fora isso era um brincalhão, era um querido amigo. Rádio Samoio? Não, na época na Tupi mesmo. A gente né? começou na Rádio Samoio às 6 horas da tarde. Depois vinha a Hora da Saudade e à noite tinha o programa Pausa para Meditação, que ele também aconselhava. Verdade, era um espanto, né? Era um espanto, era pule de 10, digamos assim. Ele foi deputado estadual, na época o Getúlio Vargas queria que ele fosse candidato a senador, ele não quis. É mesmo, olha só, tá vendo? Pois Eu creio também que ele era defensor público, não era? Não sei te dizer, porque eu já conhecia, eu era um menino de 30 e poucos anos e ele já tinha 60 e tal, né? Então, por mais que a gente brincasse e tal, um com o outro, já, né? Enfim, aí o Pérez chega para mim, a gente estava transformando a Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes, né? E falou, Fernando, tem uma coisa forte ali. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a palavra amiga, que era, na verdade, uma fala antes, as pessoas se inscrevam, se pedir opinião de alguns casos pessoais, e a gente vai dar a nossa opinião, que não é conselho, opinião a pessoa segue se quiser seguir, né? E aí milhares de cartas aconteceram, eu tive uma vez, chegar até onde eu contei, tinha 33.572 cartas, desde a época depois eu fui para a Manchete, enfim, coisas desse nível. Muito bom. E aí, esse ouvinte, que eu não falo o nome por razões óbvias, mandou a seguinte carta. Aí, Fernando, como é que era isso? Você respondia ao vivo, de improviso? Sim, ao vivo de improviso, inspirado, digamos assim. Agora, a gente anotava as coisas depois, para depois fazer o livro. A morte do querido Buba. Fernando Sérgio, estou muito triste. Meu cãozinho Buba se foi, depois de 12 anos de convivência amorosa comigo. Isso é ou não é um grande baque? Por que sofro tanto? O que acontece quando os animais desencarnam? Eles possuem alma? Com certeza, na minha opinião. No entanto, amiga, infelizmente, e por ignorância, muitos religiosos irão repetir o mesmo comportamento da igreja oficial à época da escravidão, a qual proclamava aos quatro ventos que os negros poderiam ser escravizados porque não tinham alma. Pois agora, para essa mesma igreja, eles, os negros, a possuem.
No entanto, nem essa igreja, nem as outras, se preocupam com os animais e tais religiosos ou negarão isso ou não saberão responder à sua pergunta. Os animais são nossos companheiros de jornada e por muitas vezes nossos instrutores, estando também na escala da evolução espiritual. O mais orgulhoso religioso foi um animal irracional em outras eras e não tem a menor noção disso. A escala evolutiva não para, e a grande novidade para aqueles que não sabem disso é que toda criatura tem alma, ou se preferir, espírito, ou seja, a centelha divina. Só se vive na vida material porque o espírito dá vida ao corpo. Quando o espírito se retira do homem ou do animal, aquele corpo físico fenece, cai inerte, e é a isso que chamamos de morte. O espírito sobrevive ao corpo e é eterno. É natural que você sinta a ausência e chore a morte do querido Buba. Mas veja, das duas uma, ou seu cãozinho está sendo tratado por veterinários no plano espiritual, ou já está reencarnado e, quem sabe, continuando suas andanças pelo mundo e fazendo a alegria de uma outra pessoa. A boa notícia, meu amigo, é que a morte física do justo acresce sabedoria ao espírito, da mesma forma que agrega a juventude perdida. Bom, essa foi a resposta, e sempre eu agregava também à resposta uma frase de alguém famoso. Essa frase foi dita pelo matemático, filósofo, astrônomo, músico e místico grego Pitágoras. Disse Pitágoras: os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Muito bem. Isto colocado, isso posto, esse é o livro Vida e Sucesso. Vamos àquele momento da oração, né? Que é muito importante para todos nós. E depois eu vou para o debate, para a nossa sala de visitas, e que eu vou começar a chamar de hoje em diante de debates atuais, numa homenagem à finada Rádio Manchete. Quer dizer, não sei se está afinada, mas pelo menos está sumida, né? E que nós tivemos um período muito bom lá, e lá os debates chamavam debates atuais. Vamos lá? Vamos ao momento da oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o poder e Tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, aí foi esse momento importante e vamos lá. Vamos todos Opa! rezar na prece de Cáritas. Eu acho que de vez em quando ele dispara aqui mesmo, mas nós vamos agora para a nossa sala de visitas. Vamos começar com o doutor Zé Augusto. Doutor Zé Augusto, triste essas imagens a respeito das chuvas, né? Notadamente nas regiões mais pobres, né? Da periferia do Grande Rio, né? O que a gente pode fazer para minorar isso, quer dizer, do ponto de vista do poder público, né? De várias pequenas cidades e até o daqui do Rio de Janeiro mesmo, que não consegue enfrentar a chuvarada. Esse verão nós tivemos um índice de chuva muito superior ao que normalmente ocorre. Esse foi um motivo também para que tenha toda essa tragédia aí que a gente está vendo, né? Casas alagadas, morros deslizando, né? Desmoronando, caindo em cima de casas, famílias perdendo entes queridos, muitas famílias até morrendo. Isso não só aqui no Rio de Janeiro não, mas também a gente veio lá em São Paulo também. O negócio foi sério. Espírito Santo também, Minas Gerais, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Então isso é uma coisa que ocorre em virtude do verão, que normalmente é muito chuvoso, né? Agora, o administrador público tem que se preparar para isso. Sabe que verão é época de chuva. Nós participamos de um programa lá da Rádio Tupi e sempre alertamos isso, que o verão está chegando, essas tragédias ocorrem, medidas têm que ser tomadas possibilitando pelo menos que se minimize esses efeitos, né, das chuvas. E uma das coisas que a gente sempre cobrou lá foi o seguinte, a desobstrução de bueiros. Isso é uma coisa que havia antigamente, a gente via caminhões como se fosse assim um aspirador de pó enorme, né, puxando aquela sujeira que vai ficando dentro do bueiro, que aquilo vai ocorrendo em razão do que vai caindo dentro do bueiro normalmente, né, com pequena chuva, terra vai indo para lá, lixo que também a população infelizmente ainda joga, né? Lixo nas ruas, a gente vai também só dizer que isso ocorre com pobre, não, a gente vê carros aí de pessoas bem avantajadas, né? E que às vezes dirigindo na rua joga latas de refrigerantes ou latas de cerveja, sei lá, e copos de plástico e essas coisas todas, que isso vão se acumulando, né? Então tem que haver isso normalmente, desobstrução dos bueiros, é uma coisa elementar, isso tem que existir, antigamente existia. Parece que esse país, eu digo, tem a síndrome do caranguejo, né? Anda para o lado ou para trás, ao invés de andar para frente, anda para trás. E aquilo que a gente via antigamente, hoje a gente não vê. Isso foi alertado muitas vezes, nem precisa de alerta, eu acho que o prefeito, que é prefeito de uma cidade, tem que saber disso. Cidades grandes, principalmente, têm que tomar essa medida de desobstrução, de ver barrancos, né? Tudo isso tem que ser visto. E a gente vê que falha também a prefeitura. E às vezes até vem jogar a culpa todinha em cima das costas do povo depois, esquecendo que também ele tem uma parcela de culpa muito grande disso. Nós vimos o prefeito até jogando isso, essa culpa disparado o pior governo que o Rio de Janeiro teve. Depois teve que pedir desculpas, mas é lamentável que isso ocorra. É lamentável, né? Não pode ser emocional numa hora dessa, e pelo contrário, né? Culpar aqueles que nada têm, porque, meu caro Fábio Antônio, veja você, ele culpa. Em determinadas localidades, aí não tem nem a ver com ele, mas tem a ver, por exemplo, na Zona Oeste. Mas em Seropédica não, porque é uma outra cidade que nem deveria ser, a bem da verdade, pelo pequeno tamanho. Ali não tem nem bueiro, porque aquilo não tem saneamento básico. Não tem um saneamento básico, não tem bueiro. Como é que deixa alguém se assentar? Cadê a autoridade? Cadê a fiscalização? E aí vale para o Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Quer dizer, então é injusto até por isso. É aquela história de você sempre enxugar gelo. O desembargador foi perfeito. A gente está sempre correndo ou para trás ou para os lados. Para trás para tentar ser o que fomos e para os lados para fugir de alguma coisa, nunca para frente. Então, o prefeito foi muito infeliz na colocação dele, muito infeliz,
é uma pessoa completamente despreparada para o cargo. Concordo plenamente. Como tem muitos prefeitos aqui no nosso estado que estão completamente despreparados, mas é o tal do ego e a vontade de ter poder. Quando você lá chega, quem na verdade manda não é o prefeito, quem manda é a Câmara Municipal. Então, do que vive um vereador hoje? De problema. Então, quanto maior o problema naquele curral eleitoral dele, mais promessa ele faz. Então, vai continuar do mesmo jeito. E lembra que antigamente, não tem muito tempo isso, desembargador, doutor Baltazar, também não tem muito tempo, nós tínhamos os fiscais aí na rua multando Isso. quem jogava ponta de cigarro, quem jogava alguma coisa pela janela do carro. Sumiu isso. Né? Você pagava uma multa, não tem muito tempo, por atravessar fora da faixa. Né? Então, sumiu também. Então o que acontece? A gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Então não adianta bueiro, porque tem bueiro sem tampa. Tem. Aqui na Tijuca, Roubam as tampas, um perigo tampas, muito grande então, da pessoa. Eu tive um filho há 20 anos atrás, graças a Deus que agora está normal, que ele saindo de um show do Mateus do Flamengo, quebrou a perna. caiu no bueiro. Caiu no bueiro. Eu andando de bicicleta uma vez, eu morava em Caxias, estava uma chuva danada, a gente gostava de andar de bicicleta na chuva, caí dentro do bueiro, também com um bueiro sem tampa. Perigo, hein? Então você imagina, tem bueiro? Tem bueiro. Tem tampa no bueiro? Não tem tampa no bueiro. Tem fiscalização? Não tem. Então, não é o pobre que joga tudo, não somos nós que jogamos tudo. É a falta de competência de quem lá está para administrar. Então, lamentável. Outra coisa também, as lixeiras públicas que tem... Não existe mais. Estão acabando, a gente não vê. Na época espalhado pela cidade. Pelos postes, né? E você sabe... Hoje você às vezes anda com um pedaço de papel, eu não jogo no chão. Fica horas andando em busca de uma... Em busca de algo, eu boto até no bolso. Isso. Boto até no bolso. Mas é desagradável. Agora, a situação é tão caótica, doutor Baltazar, que nas ruas da Tijuca agora a gente vê fios pendurados. Nossa, porque há roubo de fios toda a madrugada. Fibra ótica, Todo então? mundo sabe disso e ninguém faz nada, absolutamente nada. E o perigo, porque aquela história com essa chuvarada, fio, alagamento. A rua aqui, por exemplo, você sabe, há muitos anos fica alagada. Fica. Aqui não tem jeito. Não tem escoamento. É verdade que não demora muito, quer dizer, se a chuva for muito intensa, esse ano já tivemos 2 alagamentos aqui e por sorte o terreno da garagem para os carros é um pouco mais elevado, então nunca chegou lá. Mas já chegou a cobrir os 3 degraus que nós temos para entrar no prédio. Não, brinca. Quer dizer, e nada Ao se lado faz. do Rio Maracanã. Ao lado do Rio Maracanã. Isso é que Fizeram aqueles piscinões que também ajudaram com relação à Praça da Bandeira. Ajudaram bastante. Mas não ajudaram com relação ao Maracanã. Quer dizer, é muito complicado, né, doutor Baltazar? Olha, a natureza é difícil de controlá-la. Você veja, em alguns países, Estados Unidos, aqueles tornados lá destroem cidades inteiras, e na Europa, neve quando derrete. E aqui o Rio de Janeiro, principalmente esse período, nesse ano, foi um ano atípico. Muita chuva, muita água, fica a terra encharcada, não dá vazão. Mas isso que você tocou, essa questão dos bueiros. Eu nasci e me criei em Bradipina. É um bairro que foi projetado por Oscar Niemeyer, que ele era da Cosmo Capitalização, e tinha uma rua lá, que lá tudo é nome de índio, exceto que eu nasci até no Navarro, é a Rua Najá. A Najá tinha aquelas amendoeiras. Sim. E quando chovia, que as folhas são muito grandes da amendoeira, Verdade. as folhas caíam e a água levava e ela obstruía os bueiros, independente do lixo. Os bueiros ficavam e enchia a rua, depois escoava ali para o rio que tinha ali na rua da Pogi, e assim a cidade. Eu acho que quando começar uma chuva dessa, que avassala aqui, principalmente a nossa cidade, nós teríamos que ter um corpo de elementos que verificassem, mapeassem os bueiros para desobstruir na hora das chuvas, ou do lixo, ou das folhas, ou coisa que o valha. Que se a água não escoar, ela vai ficar empoçada. A verdade é essa. E esse ano foi atípico, foi muita chuva. Você vê lá em Guarujá, em São Paulo, foi uma catástrofe.
não foi só no Rio, Minas Gerais. A verdade é essa. Agora, tem que haver uma política que dê vazão a essa água, para não deixar empoçar. Desobstruindo, se precisar mais bueiros, se faça mais bueiros. Enfim, agora fiscalizar. Começou a chover, uma equipe para começar a desobstruir para a água ir embora. É isso que aconteceu. Você vê, como você disseram aí, a cidade que não tem bueiro encharca a rua e não tem vazão, tem que deixar secar pelo sol, verdade. pela volatilização ou pela evaporação ou coisa que o valha. Eu acho que foi um ano atípico, mas tem que se precatar quanto a isso. Ver bueiros que precisam ser feitos, fiscalizados. Começou a chover para desobstruir. E aqui eu quero aproveitar, Fernando Sérgio, aqui manifestar um voto de pesar, quem eu conheci pessoalmente, na época da Atlântida, das chanchadas, faleceu ontem aquela do beijinho doce, Adelaide Quioso. Gostava muito dela, parecia muito com a de Lumela. Bem lembrado, quero agradecer a lembrança. Alegre, enfim, a última vez que muito eu tive com simpática. ela estava até sentida pela morte. Verdade. Foi casada com o violonista, o Carlos Mato, enfim. E as chançadas da Atlântica, ela, Eliane, enfim, Silvane, enfim, era o divertimento daquela época, e ela partiu ontem. Fica aqui o nosso voto de pesar. Pois é. Agora, falar com o desembargador Zé Augusto. Doutor Zé Augusto, há quem justifique dizendo que essas manifestações que estão programadas sejam para o apoiamento do atual governo federal, mas é inevitável perceber que isso possa ser um choque, digamos assim, com relação ao Senado, à Câmara Federal. Por mais problemas que se tenha, na verdade ali são poderes que representam, a exemplo do Judiciário, e que tem que viver em harmonia, a meu ver. Então, para mim, isso é uma coisa preocupante, porque já foi anunciado ontem pela internet uma outra manifestação que haverá depois com relação às esquerdas. Quer dizer, será que não está na hora de deixar um pouquinho isso para poder reconstruir esse país em torno de um objetivo progressista? Eu acho que isso tinha que começar logo depois do término das eleições. Eu acho que num país democrático você tem o embate nas urnas, né? O que antecede as urnas, os discursos inflamados, isso tudo é natural numa democracia, né? Que se lute para chegar ao poder. Isso faz parte da democracia. Agora faz parte da democracia também que, terminadas as eleições, o governante seja governante de todos. Todos, claro. Não daqueles que o elegeu. No entanto, aí nós temos que também debitar isso um pouco ao nosso presidente, né? Que ele tinha que tomar essa atitude de procurar a união de todos. O discurso do presidente tinha que ser de unificação. Vamos esquecer de ideias, o passado, vamos esquecer o passado, no futuro. Eleições só daqui a 4 anos, vamos pensar nisso e vamos pensar no Brasil, né? E com isso ele teria um resultado. Mas ele faz o discurso exatamente o contrário. Ele é aquele que faz oposição a si mesmo. Quer dizer, a oposição é aquela parte do jogo eleitoral que procura criar a crise até para desestabilizar, às vezes, um governo. Para poder ser um substituto na próxima eleição, né? Mas ele não, ele acaba criando as crises, ele mesmo cria a crise. Não bastasse ele, ainda tem os filhos para ajudarem a criar a crise. Verdade. Então isso fica difícil. E o povo está tomando partido até hoje, assim, fica como se fosse em ambiente eleitoral até agora, né? Vamos tem familiares que não falam com familiares por conta de ou é A ou é B. Porque é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Eu acho que tem que se pensar numa união de forças, pensar no país. O país ainda está em dificuldades, nossa economia não está boa, não deslancha. Precisamos de reformas, as reformas estão vindo de forma muito lenta. Quer dizer, já tem 1 ano e pouco de governo, fez o quê? Fez reforma da Previdência, né? Essa reforma da Previdência, por quê? Porque ela atingiu mais ao trabalhador, o povo, essa foi feita. Agora, cadê a reforma fiscal? Cadê a reforma tributária, né? Fala já na reforma administrativa, né? Porque também essa atinge também os funcionários. Agora, essas que atingem o bolso de empresários, que precisam também ter uma colaboração no destino do país,
Essa está sendo demorada nessa reforma, né? Então eu acho que tem que haver uma união. A gente tem que parar de pensar em divisão e pensar em união para poder fazer esse país crescer. O Brasil está precisando de investimentos, é um país que vive com uma dificuldade tremenda de matéria de orçamento, e a gente vê essa briga lá no Congresso para quê? Para ter, né, emendas impositivas, aquela que obriga o governo a fazer, queriam até que não pudesse ser sequer contingenciada. Quer dizer, o governo não tem dinheiro, não pode reduzir as emendas dos deputados. Isso levaria até o caminho de um impeachment, que seria, né? Quer dizer, tudo isso um negócio feito politicamente, não pensando nos interesses do país. Lamentavelmente ficam pensando em interesses próprios, interesses partidários, esquecendo do país, que é o que precisa haver. Meu caro Fábio Antônio. Falar mais o quê? É uma aula. Uma aula. E o grande problema... E uma aula, infelizmente, né? Porque quiséramos todos dizer o oposto, que está tudo maravilhoso, né? O que acontece, o Bolsonaro, ele se auto-boicota muito, né? Ele, quando resolve falar, na hora que ele resolve falar, do jeito que ele resolve falar, ele não consulta ninguém. E os filhos até estão quietinhos agora, por incrível que pareça. Né? Agora ele assumiu o protagonismo. Isso, pois é, antes ele dividia. Né? Então o que acontece? Ele resolve fala de orelhada, como minha mãe dizia, né? Fala de qualquer maneira, achincalha quem está por perto, porque são aqueles jornalistas que... Não, e está todo mundo no mesmo buraco. Pois Você sabe que quando eu quebrei a perna, eu fui fazer... Por falar em buraco, né? Eu fui fazer a fisioterapia no Tijutrauma. Ele mal tinha sido eleito, ou estava para ser eleito. Sim. Eu fiz 4 meses, sou muito grato ao Rafael, fisioterapeuta, que deu um jeito nisso aqui, foi ótimo. Hoje eu corro, ando, faço tudo. Muito bem. E eu estava no meu primeiro dia, o primeiro dia em qualquer lugar, você está tímido, né? Então estou ali e era aquela, tinha 6 ou 7 pessoas fazendo o mesmo exercícios diversos para joelho, essa coisa toda e tal, e 2 ou 3 fisioterapeutas. Aí uma mulher falante para burro, esses jornalistas fazem tudo ao contrário, são opositores ao Bolsonaro e tal. Aí o Rafael, acho que foi o Rafael, que é o cara, excelente fisioterapeuta, falou: o Fernando Sérgio é jornalista. O quê? O senhor faz parte de uma classe que ninguém presta. Nossa! Entendeu? Eu falei: minha senhora, não é bem assim. Não, é sim, papai saiu, graças a Deus que ela estava saindo e eu não ia bater boca. Quer dizer, está errado isso, né? Se o cara falar, é diferente. Se o cara falar parte da imprensa, tá bom, é só isso, doutor Bolsonaro. O maior problema. Né? Parte da imprensa. É ruim, como em qualquer lugar. Parte dos advogados, parte de eventuais ministros. Um está sendo preso agora, o secretário nacional, ex-secretário, parece que da Dilma, né? Não, secretário do Temer. Do né? Temer. Pô, mais próximo ainda. O grande problema da nossa profissão hoje, Fernando, é o seguinte. Há 5 anos instituiu-se o seguinte: para ser jornalista não precisa mais passar pela faculdade. Então hoje qualquer um que tenha um texto publicado, e esse qualquer um não é um qualquer, qualquer pessoa pode solicitar o registro de jornalista. Diferente de repórter. E outra coisa, a comunicação. Hoje não é só isso, a comunicação está solta. Sim. Quer dizer, hoje com o advento da internet, qualquer pessoa que comunica, necessariamente não pode ser, não é jornalista, não é advogada, não é nada, e faz um auê. Mas esse pode ser repórter. Não, mas vai cair na conta do jornalista. Então, o que eu penso? O repórter, todos nós somos. O nosso vizinho aqui acabou de ver ali um acidente, ele vai reportar. Agora, jornalista é diferente. Então, as grandes emissoras e as médias, elas hoje não estão selecionando como antigamente. Não, só por salário. Ver quantos amigos nossos são desempregados, né? Diversos. Então, hoje, vão lá para a porta do Bolsonaro muitos repórteres e poucos jornalistas. Então, dá essa confusão toda. Essa confusão. Meu caro Baltazar Salgado, algo a acrescer? Tenho sempre. Eu sempre fui liberal por natureza. Enfim, haja vista que eu nunca tive função pública, nunca tive carteira assinada, sempre fui advogado. Mas eu tenho uma ótica um tanto diferente do que fora ventilado. Você vê,
Eu votei no Bolsonaro, devo votar nele outra vez, que eu acho que o país está começando a emergir. Devagar, mas está começando. Estamos sentindo, há uma política certa, há um Congresso novo, muitas vezes, isso é aquela história, pato novo não mergulha fundo. E estão começando alguns jornalistas, estão se ambientando, mas eu sinto que a nação está crescendo. Agora, o presidente Bolsonaro, vai um recado, fecha a boca. A verdade é essa. Olha, Castelo Branco não dava entrevista à imprensa, discursava, lia. Juscelino Kubitschek, quem fazia os discursos dele, foi um antigo professor meu. Um deles era o Augusto Frederico Schmidt e o outro era o Antônio José Chediak, que foi meu professor, filólogo. Enfim, quase todos os presidentes falavam através do seu secretário de imprensa. Fecha a boca. Deixa o Ministério trabalhar e fale através do seu chefe de imprensa, seu assessor. Agora, fica provocando, dá uma escorregada, vem a imprensa em cima, a imprensa contra ele e começa essa balbúrdia. A verdade é essa. Choque entre a presidência, entre o executivo e o legislativo no momento não é bom. Não interessa a ninguém. A verdade é Já essa. tem gente falando em regime de exceção, da mesma forma que estão falando em impeachment. Quer dizer, do lado do impeachment, que está errado. Do outro lado, o regime de exceção. Que uma exceção só é boa para quem faz a exceção. Por pior que seja, nós temos que ter um parlamento. Claro, que é o centro da claro, democracia. claro. Sem Incrível dúvida. que pareça, mas o primeiro poder é o legislativo. Sem É dúvida. verdade. Depois vem o executivo e o judiciário. Claro. A verdade é essa. E a independência dos poderes tem que ser respeitada. Agora, manifestação. Pode fazer a manifestação, é a essência da democracia. Na França, nesses lugares, não pode perturbar a ordem, não pode, enfim... Pois é, mas exatamente. aí o perigo, doutor Baltazar, vai que isso. numa manifestação dessa ocorra algum problema de ordem de agressão, de morte, Isso, essas vandalismo, coisas. isso. Olha a instabilidade Tem que haver sendo criada policiamento. por nós próprios. Olha, Hong Kong está tendo um problema há mais de 4, 5 meses e foi o povo que criou. Não, pelo contrário, hoje o governo estimula, ou pelo menos parece que estimula, esse tipo de manifestação absolutamente desnecessária. O governo está no governo, já é dono do governo, Exatamente. já está gerindo o país. O Fernando Sérgio possa fazer a demonstração, quem quiser, você é contra, você é a favor, desde que não prejudica quem quer trabalhar, enfim, o trânsito, enfim, o patrimônio alheio, o patrimônio público, isso é a essência da democracia. Faça, muito bem, vai se reunir num lugar que não perturbe o trânsito, a vida das pessoas. Agora, tem que ter um certo cuidado, mas a verdade é essa. Nós estamos num momento, como disseram aqui o Zé Augusto, de união, é jungir esforços para atravessarmos essa crise, porque está vindo no mundo, e agora ainda mais vem essa doença que está arrebatando tantas Que vidas. inclusive torna negativa a soma de multidão, né? Isso. Quer dizer, até por isso. Exato, não. É desaconselhável qualquer Quer encontro dizer, agora, enfim, por causa dessa doença, desse vírus que Também, está por aí. não é mole não. Mas eu acho lícito, quem quiser fazer, vai. Faça. Não prejudique. Agora, presidente, teve meu voto, teve a minha confiança, terá outra vez, mas fecha a boca. Olha, esse movimento está sendo convocado assim com uma finalidade. A gente viu isso pela internet e o presidente parece que quis dizer que não sabia daquilo. Diz. Isso não é possível, né? O movimento está sendo convocado contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional. O presidente, que é chefe do Poder Executivo, não pode tomar partido disso, de apoio a esse movimento. Ele tem que dizer, olha, isso é da democracia, vamos aguardar, vamos manter a ordem, é manifestação popular, não me interessa esse movimento, a mim não diz respeito a esse movimento dar opinião sobre isso. Agora não, ele pega e tuitou lá, né? Passou zap para os amigos, dizendo que apoiava aquele movimento. Isso é princípio elementar da democracia, como o Baltazar falou aqui. É independência e harmonia dos poderes, tem que haver. São 3 poderes, são independentes, mas tem que ser harmoniosos entre si. Se você faz uma manifestação que é a favor de um movimento
que é contra os outros dois poderes, a reação que teve foi aquela do Congresso, Claro. do ministro do Supremo Tribunal Federal, que também não podem ficar calados Claro, claro que aquilo. não. Quer dizer, crise que ele poderia ter evitado. É verdade. Infelizmente o negócio parece estar se contornando aí, mas vamos ver até ele falar outra, né? É. Daqui a É. pouco ele vem e fala É. outra coisa. Hoje ele fala mais uma. É sempre a penúltima, né? É. Nunca é a última, né? E outra é sempre coisa, a é penúltima. preciso governar o país, Sim. né? Eu espero que um dia a coisa melhore. Não estou vendo essa melhora que o Baltazar vê. E isso não quer dizer que eu seja contra, pelo contrário, desejo que dê certo o governo dele, né? Mas a gente não pode ter antolhos, né? A gente não pode se elege um político na esperança dele gerir o país, Sim. né? Você não pode ser apaixonado por ele, quer dizer, né? Então há soluções que dependem dessa, digamos assim, maturidade, dessa percepção de que ele tem que gerir o país para todos, não? Lá no início do programa nós falamos do Crivella, que Sim. não estava preparado para ser Não, prefeito. não. Bolsonaro Isso são não estava preparado, né? Ele está preparado para ser bispo na Igreja Universal. Aí deve ser uma ótima pessoa. Não acho que seja mal, pessoa de família, né? Eu estive com ele uma ou duas vezes entrevistando, mas como administrador já deu. Não, já deu. Então, você vê, o Bolsonaro também não estava preparado para ser presidente, porque para ser presidente você tem que ceder muito. Quando você vira E presidente, qualquer um, seja... você casa com duas instituições, o Congresso e o Judiciário. E não ainda tem tem jeito. o Supremo em cima. Não tem jeito, entendeu? Então, se você não tem jogo de cintura, para ir lá fazer um carinho no senador, fazer um carinho no deputado, visitar o Supremo... Agora, me perdoe, e a Regina Duarte, qual é a sua expectativa? A Regina Secretária Duarte de ontem Cultura. foi um espetáculo de bizarrice. Eu achei um espetáculo de bizarrice. Eu confesso que não vi. Foi, depois Eu assista. vi assim, en passant, mas você não... podendo assistir no YouTube, assista, porque Vale. foi estavam lá vários E ministros. detalhe que você votou nele, né? Você não é petista. Não, votei no Bolsonaro. Porque tem uma preocupação. Você sabe que um dia nós estávamos numa discussão aqui, estava até o Aibinder aí, eu tive que levantar com o Aibinder eu tenho que boa. levantar um pouco o tom, porque falava-se das não realizações e tal. Sei. Eu ia falar a seguinte frase: olha, mas o presidente Bolsonaro não é tudo isso que vocês estão imaginando. Sim. Porque ele não faz milagre. Mas eu fiz a pausa na respiração, aí vira o Aibinder e fala para mim: falou o petista. Rapaz. Foi assim? Rapaz. Eu pensei, olha, pelo amor de Deus, eu nunca fui de partido nenhum. Eu também nunca Pelo fui. contrário, nunca fui candidato a porcaria nenhuma. Admiro quem seja e que tenha honestidade, que tenha capacidade e tal, mas nunca foi a minha. Agora você vê como está, quer dizer, me perdoe o Aibinder, que eu estou falando até na ausência dele, mas ele sabe disso, como há que se ter cuidado nas palavras. Deixa o outro acabar de falar para você, senão dava a impressão de que eu estava fazendo uma oposição sistemática. Não, ele não é tudo isso, mas ninguém é tudo isso, você não pode fazer milagre. Exato, por isso que você tem que ter a composição com a Câmara Federal e com o Judiciário, não tem jeito. Você vai desenvolver um projeto, e outra coisa, as pessoas também criam uma expectativa enorme. Estamos entrando ainda no segundo ano do governo. O primeiro ano é só herança do Temer. Tudo que ele pagou até então foi a conta do Temer. Então agora é que as coisas vão Que começar. pode ser, se ele deixar. Isso, né? Com relação a Regina Duarte, eu achei um show de bizarrice, sinceramente. E o poder... Ela prestou até continência, se eu vi. Ela fez continência pro capitão. Porque o padrinho dela é o general, né? O capitão lá, capitão. o general é o amigo, que é a pessoa que anda abraçado com ela. Acho que não vai acontecer nem coisas para o bem e nem coisas para o mal. Até porque ela não tem status de ministro, ela é uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Então, vai passar. Ganha quanto por mês, com todo respeito? Eu acho que ganha uns 17, 18 mil por mês. Pra ela, que é pouco. Tinha um contrato de acho que de 200 mil, sei lá, quantos mil com a TV Globo. TV Globo. Então, mas é a questão do ego, né? Quem sabe, Foi né? mordida pela mosca azul, então... Quem sabe? Vamos torcer. Vamos torcer, nos resta torcer. Isso. Mas não há que se ter cuidado, meu caro desembargador, né? Quer dizer,
deixa o outro, e é uma falha que todos nós temos em algum momento, né? Eu tenho muito cuidado com isso, mas eu reconheço isso em mim também. Deixa o outro completar o raciocínio. É o perigo da fala fora de contexto, né? Você fala uma coisa, olha, eu acho que os homossexuais são pessoas boas de um modo geral. Aí o cara fica só, e esse aí também quer dizer, não é nada disso, né? Isso é terrível, né? Essa manifestação. Isso também até está também na cabeça do nosso presidente, né? Ele acha que teve 58 milhões de votos, né? Ele acha que são 58 milhões de seguidores. 50 milhões de pessoas que se ajoelham aos pés dele, achando que ele é um mito, que ele é um deus. E não é verdade isso. Você votou no Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro, não sou bolsonariano. Eu também não. Eu votei contra a corrupção, porque eu não aceitava mais aquilo que estava vendo no Brasil. Era a única luz, né? Eu até acreditei, fui uma pessoa que acreditou no PT durante muito tempo no início, era um partido que vinha no início, eu acho que 80% da população, os trabalhadores, o primeiro os governo, eu cheguei até a ter a ilusão, e eu não era petista, eu tive a ilusão de que a gente estava caminhando para o segundo mundo, saindo do terceiro. O Lula saiu do governo com 80% de aprovação. 80% de aprovação. Votei no Lula no primeiro mandato dele, né? no segundo mandato já não votei nele, não. Votei no primeiro. E agora veio aquela corrupção toda, veio aquele desastre da Dilma, né, que foi um negócio terrível que acabou no impeachment. Por incompetência mesmo, vejo né? um pouco diferente também, como você, essa questão que o Baltazar, que eu respeito muito, levantou, né, que o país está melhorando, mas uma melhora muito pequena. Né? Nós saímos daquele desastre, veio o Temer, melhorou um pouquinho, agora melhorou um pouquinho também, que veja, nosso PIB, né? 1,1%. A China tinha lá 13%. 13% de quanto que é o negócio? Também 1% de quanto, né? Isso 1% disso aí é um nada. O da China, 8% ou 12%, 13% é uma monstruosidade, né? Agora, o nosso aqui é muito pequeno, é 1% de um quase nada, né? Quer dizer, nós estamos muito lentamente caminhando nessa história da humanidade aí, nós estamos muito devagar. Um país que é uma maravilha. Um país que tem muita coisa, né? Não tem desastre, não tem, né? Tem chuvas agora, como a gente teve, tem isso também. Mas não é tão comum, não tem Imagina se tivéssemos tornados, vulcões, essas coisas todas. Você sabe o que eu acho, Baltazar? Não sei que é a sua opinião nisso. Eu acho que os nossos políticos, eu estou incluindo alguns do atual governo também, os do passado e tal, pois não. Não, aqui é porque eles estão estudando, vou até mostrar para as pessoas por que acontece. Acontece que nós estamos com uma tela nova aqui e o cabo deve estar com um problema. Então não está sendo transmitido, mas estamos no ar. E aí saiu ali a imagem, mas estamos no ar. Que eu estou vendo aqui, porque quando está no ar, na câmera aparece ao vivo. Né? E as pessoas continuam mandando recados. Aí eu tentei arrumar uma, duas vezes, mas ao vivo não dá, né? Mas estão bem. Então, assim, queria ouvir vocês falarem sobre o ministro Gilberto Gil. O que ele fez? Tem alguma ideia? Gilberto Gil fez uma coisa muito boa para ele. Isso foi pergunta do Marco Silva. O Marco Silva, ele fez uma coisa muito boa para ele. Ele comprou a Rádio MPB FM. Quando saiu do governo, a Rádio 90.3, que depois ele vendeu para o Bandeirantes por 6 milhões de reais, Marcos. De resto não foi nada. Para ele foi ótimo. Para ele foi ótimo. É verdade, um baita artista, mas só artista, né? São coisas assim, cada macaco no seu galho, né, Baltazar? Eu acho que política é uma carreira, é como a magistratura. Quando o juiz ou o Ministério Público, ele ingressa, antigamente era como defensor, ia a promotor substituto, aí a promotor, curador, a procurador. Tudo tem que ser uma carreira. E a política também, você não pode se alçar lá em cima, no topo, você tem que passar a prefeitura, governador. Isso não quer dizer que não aconteça alguém que seja pensado, que tenha um lastro de capacidade, saiba se assessorar, não possa dar certo. Mas você tem que ter uma escala, é uma carreira, a verdade é essa. E a avaliação é de quem vota, é do povo. E nós estamos contemplando aí essa questão de, muito bem, não tinha gabarito para estar, mas ninguém ali, primeiro, ninguém é inocente, e ninguém ali ganhou no bicho, não.
Não foi sorteio, não. Perfeito. Todo mundo foi eleito, a verdade é essa. Uhum. Se foi eleito, vamos respeitar. Mas temos que avaliar também. Isso é um direito inerente a cada um de nós. Está correspondendo ou está tentando fazer, que muitas vezes você não consegue. Mas só o fato de você manifestar a vontade, tentar, se você for obstruído, é outra coisa. Mas você tem que ter. Há um ditado em inglês que diz there is a will, there is a way. Querer é poder. Você tem que querer. Agora, se você não pode, mas você tentou. Você procurou fazer dentro de um espírito republicano, de dignidade, honestidade. É isso que nós temos que ver no homem público. E isso nós temos uma carência. Nós temos muita gente boa que fica, a verdade é essa, na poeira da estrada. Mas aí passa por essas verbas absurdas para os partidos políticos. Nossa! Imagina, não sei nem quantos bilhões, né? Pô, quanto é que está agora? só o PT... Parece que foi reduzido de 4 para 2, é isso? Só e foi uma briga difícil, hein? Reduzir de 4 para 2. Somando os 6 maiores partidos, este ano, 870 milhões de reais. 170 milhões, 6 partidos. Só este ano? Só este ano. 870 é o fundo partidário milhões. Esse ano. Agora, nos outros países não existe isso. Não existe. Quem quiser, muito bem, mas há uma legislação. Cada um brigue com as suas condições econômicas, Há uma financeiras. legislação forte, se você extrapolar da coisa, mas tem que ser o público que vai financiar, não o dinheiro do governo, não o dinheiro da nação. Dinheiro do contribuinte é coisa sagrada. A verdade é essa. Você tem que respeitar no seu mundo público. Claro. E tudo é transitório. Tudo é transitório. Agora, muito bem, fulano não fez nada, não conseguiu, mas ele tentou, ele empreendeu. Agora eu queria que alguém destacasse alguma coisa boa que já foi federal. Eu posso destacar. Tem uma estrada que ficou 20 anos, eu não me lembro agora o nome da estrada exatamente. É uma estrada que liga, acho que o Pará a algum outro lugar. Daqui a pouco eu vou pesquisar aqui. Sei. Que foi feita em 6 meses pelo Exército. Que então, bacana. essa é uma coisa bacana, deu uma divulgação, até apareceu no Jornal Nacional, a inauguração e tal. Então, essa é uma coisa legal. Outra coisa que eu vivo no dia a dia é a administração dos hospitais federais. Há quanto tempo a gente não ouve mais falar em desabastecimento no Hospital dos Servidores do Estado? Não se fala mais. No Hospital Federal de Bom Sucesso, que fechou a emergência, aí é outra história, né? Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal da Lagoa. Não se fala em desabastecimento. Isso do ponto de vista de medicamento. Medicamento. Agora, com relação a pessoal, tal, é outra história. Mas as farmácias estão abastecidas. E isso muito em função do ministro Mandetta. Isso eu convivo no dia a dia. Algo que nós não podemos esquecer, está passando desapercebido. Esta ministra da Agricultura, ela está fazendo uma administração... É verdade. Espetacular. Espetacular. É verdade. A nossa agricultura hoje, através da Embrapa, de outros setores... É muito forte. Exato, o mundo está se curvando, nós estamos exportando muita coisa, tudo aqui se planta, tudo se faz. A única coisa que o Brasil precisa daqui a pouco é o trigo. Muito bem que nós temos que importar, mas o resto nós temos tudo. E o trigo tem que ter um clima propício, enfim. Mas eu acho que a nossa agricultura hoje, ela tem que ser louvada pelo trabalho que está fazendo no Brasil. Eu só quero aduzir uma coisa para o comentário do nosso querido desembargador Zé Augusto. É que é verdade que a agricultura é toda essa força que o Baltazar falou, mas já era há muito tempo. A agricultura, de um modo geral, de 3 governos para cá, já é a força do Brasil há muito mais tempo. Eu diria mais, que a agricultura hoje é muito mais forte que todo o governo que nós tivemos. A agricultura, a pecuária, né? Que está a pecuária também, o Brasil que sustenta esse país, 70% é agricultura. Agora, sempre também teve um problema muito sério, né? O problema de escoamento dos grãos que vão para o exterior, soja e essas coisas. Filas, falta de trem. Essa estrada aí era uma que
vivia toda Esburacada. atoleiros de carros na época de chuva. É a BR-040, a obra foi iniciada há 40 anos. E estava parada há 30 anos. Então, eu acho obras ficam no estado do Pará. Isso vai ajudar no escoamento daquilo que vem de Mato Grosso, né? E outras coisas boas também, deu encaminhamento aí em ferrovia, está fazendo algumas coisas. Mas tem até uma coisa que brincam aí, né? O que a Globo não... Isso a Globo não divulga, isso a Globo não mostra. Que é uma grande emissora. Agora deixa eu fazer uma provocação. Normalmente o que divulgam dele são o que ele fala demais, né? As bobagens que fala demais, e aquilo que é negativo do governo, né? Que, por exemplo, foi o negócio dos radares, dos banquinhos de criança no carro, né? Daí tudo para criticar. Realmente não estão vendo que ele está fazendo coisas boas. Eu acho que teve uma recente fala também interessante, né? Que não sei se foi o Inmetro que queria mudar todos os taxímetros dos táxis e tal, ele demitiu o pessoal todo. Falou, não tem que mudar nada não. Porque seria uma despesa a mais. Eu acho um acerto. Eu acho um acerto. Ele demitiu a direção que estava mandando isso. Tinha que mudar o taxímetro, tinha que mudar não sei o que. Eu falei, não tem que mudar nada. Não, e ele também demitiu o pessoal do INSS, né? Ele é bom de demitir, né? De demitir, de caneta ele pergunta aqui sou eu. Tá ok. Ele de caneta ele é bom. E ele trocou todo o pessoal do INSS, da Previdência, até em função dessa confusão toda. Tem gente querendo se aposentar, ou querendo auxílio saúde há 8, 9 meses. Nunca a fila foi... E pela lei ou pela portaria, são 45 dias que deveriam ser concedidos. Exatamente. E não quando recebe os atrasados. Pois é, mas se tiver vivo, né, Paulo? Se tiver vivo. Agora, é o ajuste. Remédio não espera. Isso. É como vocês disseram ainda há pouco, o primeiro ano é um ano de ajuste. Agora, daqui vamos ver o conceituário disso que tudo que está sendo... Tem que passar pelo... A reforma tributária tem que passar, a reforma administrativa... Mas não tem outra saída. E metade do Congresso foi renovada. E metade do Congresso praticamente é favorável a ele. Qual é o problema? Exato, não, mas tem que, mas depende do presidente botar na pauta. Isso. A pautar o presidente da Câmara. Tem muita mumunha na política. E aquela história. Antigamente era, eu só faço isso se você me der isso. Eu preciso me reeleger. É isso que tem que acabar. Mas ninguém fala também em reforma política, né? Não, pois isso esquece, não mexe. Temos partidos demais, não temos tantas ideologias. Mas quem é que vota isso? Essa reforma política. São eles não querem. O próprio presidente criou um novo partido. O número de congressistas, né? O número de deputados, senadores, esse número poderia ser reduzido. Gasta demais. O salário de suas excelências também poderia ser um pouquinho menor. O problema que ele levantou também, e que não foi também para frente, você parou, foi o problema de número de municípios que nós temos, né? Municípios de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes. Absurdo. Quer dizer, isso é um o caso aí de Seropédica. Você tem que ter prefeito, tem que ter câmara de vereadores. E tudo ganhando 80% de tudo, ainda, né? O vereador de Seropédica ganha o mesmo que o do Rio de Janeiro, que é 80% do valor do deputado estadual. O deputado estadual ganha 80% do valor do deputado federal. E por isso que eles nunca reclamam, porque o federal está sempre se aumentando, eles consequentemente estão sempre tendo aumento. São pequenas cidades que não precisariam, né, ter esse status de município, né? Bastaria funcionar mesmo como distrito, desde que tivesse os serviços básicos, né? Saúde, de educação, de segurança. E aí isso é uma coisa fundamental, que teria que ter renda própria. A maior parte, a quase totalidade, a grande parte, não tem. Então daí fica de pires na mão pedindo dinheiro ao governo federal. É verdade. Mas são coisas que têm que ser trabalhadas e melhoradas. Agora, para isso precisa ter união de forças. Essa divisão que a gente está delegar poderes, né? Entender que o fato da pessoa ter algum tipo de oposição para com a outra, que não quer dizer oposição quanto mais, né? Na verdade faz parte da democracia. Não é porque você não concorda com uma coisa que eu concorde, que necessariamente a gente não seja adversários. Quer dizer, no nosso dia a dia, né? A gente convive com muita gente que a gente não gosta. Exatamente. Mas faz parte do dia a dia. Às vezes você tem um vizinho que não gosta, te tratou mal, nem por isso você vai deixar de
né? Não, Então, você tem que conviver. tem que saber conviver. Estamos chegando ao final do programa. Mas já? Uma pena, o Marco Silva, que é um elogio para o Flamengo, e tem que ser elogiado mesmo Verdade, eu ia pela falar vitória isso agora. ontem. Um jogo muito bom, outro Muito time bom. não era bobo, pelo menos não foi bobo lá em Barranquilha, né? Foi Barranquilha, né? Foi Barranquilha, América de foi. Barranquilha. Foi. E o Marco Silva dizendo, Fernando, você viu o golaço do Gabigol ontem? O golaço dele ter recebido um garoto, né? Esse que foi era o da melhor. torcida adversária. Isso. Ele entrou, abraçou o menino, lindo, né? Deu não a deixou, camisa, deu a camisa e deu deu a a chuteira. chuteira, E foi realmente, ele não fez gol, mas fez um golaço. Isso aí. Então, parabéns. E quem escreveu e descreveu isso muito bem foi o Luizinho Campos, numa crônica que ele fez. O Luizinho escreve muito bem, campeão. no Facebook, né? Eu não sei se vocês observaram o semblante do técnico adversário quando ele fez eu deu um observei. sorriso, de né? emoção, de sorriso. Ele ganhou a torcida contrária. Eu só fiquei assustado Isso no com final. 22 anos é admirável. Eu fiquei assustado no final, que parecia que ele ia tirar o short. Né? Ele diminuiu assim, né? Porque eles usam um colete, que aquilo mapeia todo né? O sistema circulatório. circulatório. E aí eu achei que ele vai dar esse short pra quem vai ficar de cueca, gente. Não, pelo menos o short ele manteve. O short ele manteve. Muito obrigado. Vou passar por último para você. Independente diga do lá. lazer, Então tá. do futebol, o esporte aproxima os povos. Não tenha Isso dúvida. é que tem que ser. Olhar, o lazer, você vê uma boa partida de futebol, mas isso que vocês estão comentando, isso é que é o bonito. É o lindo, É essa aproximação. E a gente já tem um handicap ali, foi com a Chapecoense, né? Sim. Que teve aquele problema Do acidente e, do avião. e o colombiano hoje, eu sei porque eu tenho uma sobrinha colombiana, que é casada com o meu sobrinho Eduardo. E amam o país, e até em função do futebol. Do Chapecó. Foi uma atitude que é o reverso daquilo que a gente tem visto e a gente condena no futebol, que é o preconceito. Não pode haver. Em Mas circunstância tem que haver alguma. ter isso aí como exemplo. Né? Meu caro doutor Zé Augusto, o programa está tão bom que daqui a pouco acaba a bateria. O nosso diretor é o celular. Como é que pode um negócio desse? Fraterno abraço, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Baltazar Salgado, muito obrigado. Amanhã estaremos, né? No almoço da Fraternidade da Comunicação, que o nosso Baltazar Salgado é o presidente, tendo como patrono o Antônio José e a patronesse a nossa querida Celeste Maria. Celeste né? Maria, eu amo a Celeste. Segunda-feira estive com ela lá no programa. Ela vai me puxar a orelha, porque ela me convidou 2 vezes, eu não pude ir. Poxa, mas você irá, você irá. Não vai faltar oportunidade. Ela mas já fui algumas vezes, né? Eu fui, uma vez eu estava com você lá. Com certeza. Foram 2 programas com você, programas. É uma honra. Fábio Antônio, muito obrigado por ter vindo, hein? Saúde grande. Dia 15, não esqueçam. Uhum. Canal 577 Uhum. da Sky, da Claro TV, que era antiga NET, da Vivo e da Oi, estreia às 6 horas da manhã, a CNN Brasil. 577, maravilha. 577. Que dia? Dia 15. Dia 15. Domingo, sem ser o próximo agora. Prestigiar o amigo. Vamos Estaremos prestigiar. lá. Minha gente, estamos chegando ao final do programa do dia de hoje. Muito obrigado a vocês pelo carinho da audiência, não é? Sejam felizes. Amanhã sem falta, nós teremos aqui o monge budista, o nosso querido Carlos Melo, né? Carlos Melo é uma figura fantástica. Ele tem formação de economia na Universidade de Mogi das Cruzes, é pós-graduado, foi gerente nacional, gerente da única agência do Banco do Brasil em Tóquio durante alguns anos, e mais tarde ele se tornou, além do Banco do Brasil, foi o diretor internacional da Rede Globo lá, em Tóquio, né? E foi interessante porque a forma que ele se converteu ao budismo, e um budismo muito mais dinâmico do que a maioria tem sido, não que a gente seja contra, mas com perspectivas diferentes. Foi uma época em que ele teve câncer no intestino, conseguiu se curar, é uma pessoa belíssima, tem hoje digamos assim, um mini mosteiro, digamos, não é? E de uma cultura invulgar, e sempre falando coisas positivas, coisas de amor, coisas de força, e é um talento, e jovem ainda, para mim é jovem.
vou fazer 74 anos dia 20 de maio, né? Eu acho que ele não tem 50 por aí, 50 É bem e poucos. jovem, eu tenho 52. Você É um garoto. Você é um menino. Minha gente querida, e também teremos aqui o nosso querido, quem? Gélcio. Gélcio Cunha. Gélcio Fernando Cunha. Sérgio, Fernando Sérgio. Gélcio Cunha. É uma figura, Meu né? amigo, meu Então, fraterno amigo. Nossa, olha, fiquem com Deus, sejam felizes.